Olá! Estamos começando o Mais Saudável com muita informação para você fazer boas escolhas e levar uma vida mais leve. No programa de hoje vamos falar sobre como você pode ter mais saúde no seu prato. Dicas preciosas para quem quer substituir produtos industrializados por ingredientes mais saudáveis. E como deixar a preguiça de lado e começar a treinar firme e forte. E é claro que também tem uma receita das boas. Mas antes, a gente começa o programa viajando pelo mundo dos sonhos. Porque a mente cria histórias quando a gente dorme. A ciência explica essa e outras dúvidas sobre o assunto. O sonho é a reativação de memórias adquiridas na vigília e recombinadas de acordo com os desejos e antidesejos do sonhador, ou seja, aquilo que as pessoas desejam e aquilo que elas temem. Então o sonho, de certa maneira, organiza as expectativas do amanhã com base no ontem. O sono, a gente tem as fases superficiais, sono superficial, depois tem o sono profundo, quando a gente descansa o corpo, e tem o sono REM, que é quando a gente sonha. E nessa fase dos sonhos, a gente consolida a memória. O sonho apareceu durante a evolução dos mamíferos, talvez há 100 milhões de anos atrás, e aparentemente com a função de oráculo probabilístico, uma mistura de memórias do passado que de alguma maneira simula um futuro possível. Ele é apenas possível, por isso ele é probabilístico, com base no que aconteceu ontem, tentar prever o amanhã. E muitas vezes ele erra essa previsão, mas quando ele acerta, nós damos muito valor. O conteúdo dos sonhos tem muito a ver com a parte emocional, com o que a pessoa está vivenciando. Não necessariamente ela sonha o que ela está vivendo, mas coisas relacionadas. O problema mais frequente é a insônia e a apneia. A apneia, a pessoa tem uma parada respiratória durante a noite, ela para de respirar e ela tem que quase que acordar de novo para respirar. Só que ela não percebe que acontece isso com ela. A sensação que ela tem é que ela está se engasgando. Então é muito frequente pacientes que têm sonhos de que estão engasgando com comida, que estão engasgando ou que estão se afogando. Um manual de sonhos vendido nas bancas de revista, ele é inútil. Eu não posso abrir aquilo ali e dizer, sonhei que estava voando, então isso quer dizer tal coisa. Não. Quem sonhou? Quem foi a pessoa que sonhou? O sonho tem que ser interpretado no contexto da vida daquela pessoa que sonhou. E quem sabe dessa vida é a própria pessoa ou, eventualmente, o psicanalista, a psicanalista que está realizando um trabalho com o sonhador, com a sonhadora. No sonho, o sonho para o Freud é a via real, a via régia para se chegar no inconsciente. Então essa foi a grande virada que o Freud trouxe. O sonho não tem a ver com os espíritos, ou com os deuses, ou com algo que é transcendente ao sujeito. O sonho é do sujeito. O sonho é a tua subjetividade se expressando em você. Existem fatores, hábitos que comprometem a qualidade do sono e dos sonhos. Por exemplo, a utilização de pílulas para dormir pode atrapalhar bastante a ocorrência de sonhos. A pessoa que bebe álcool antes de dormir, ela vai ter uma redução da fase do sono, chamada sono REM, que é a fase durante a qual os sonhos mais vívidos acontecem. A gente recomenda não fazer refeição pesada no período da noite, não tomar café no final da tarde para a noite, não ficar assistindo televisão na cama, porque a luminosidade também atrapalha. As pessoas têm que avaliar bem como elas estão dormindo e se tem alguma coisa que está incomodando, na dúvida, procura um profissional especializado. Então, às vezes a pessoa não sabe se, eu estou sonhando isso, será que isso é normal? Será que eu preciso de ajuda? Eu tenho dúvida se isso está me afetando ou não. Então, na dúvida, procure um serviço de saúde e vá verificar. O sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente, já dizia Freud. São
muitas caixinhas escondidas dentro da gente e que precisam ser exploradas, desvendadas, não é mesmo? Bom, agora a dermatologista Paula Dazi fala sobre uma dúvida muito comum, que é a suplementação de colágeno, se devemos ou não usar e qual é o mais eficiente para a firmeza da pele. Essa questão sobre suplementar ou não colágeno é muito comum no consultório dermatológico. Então, o que é o colágeno? O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo e ela serve para fazer uma junção, uma cola, uma fixação entre as diversas estruturas do nosso corpo. Ela está presente nos tendões, nos ossos, no músculo e, claro, na nossa pele também. Com o passar do tempo, vários estudos já demonstraram que a gente vai tendo uma perda de colágeno aproximada de 1% a partir dos 30 anos, 1% por ano. Então, a gente vai tendo como reflexo uma perda da qualidade da pele, uma flacidez e o envelhecimento. E precisa ou não suplementar? Vai depender do objetivo de cada um. Então, se a gente quer melhorar um pouquinho a qualidade da pele, a suplementação de colágeno é válida. Mas não é qualquer tipo que funciona. Existem vários tipos de colágeno. Os mais comuns são os peptídeos de colágeno e o colágeno hidrolisado. E entre eles tem o Peptan e o Verisol, que são os que têm mais estudos que comprovam uma melhora na qualidade da nossa pele. Eles funcionam sozinhos? Não, eles dependem de diversas outras condições. Então, a nossa genética, se fuma ou não, se faz exercício físico, a qualidade da alimentação, são fatores que influenciam na qualidade da nossa pele e na produção e degradação do colágeno. Eles funcionam melhor quando eles são associados a procedimentos dermatológicos. Então, a gente faz o uso da suplementação de colágeno quando a gente está fazendo tratamentos para rejuvenescimento, como os bioestimuladores de colágeno injetáveis, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, quando a gente faz uso de tecnologias, a luz intensa pulsada, os lasers, o ultrassom micro e macrofocado, a radiofrequência, o microagulhamento. Então, são procedimentos que vão ajudar na produção de colágeno e o colágeno suplementado via oral, ele vai servir como uma base para esses procedimentos estimularem a produção do nosso colágeno endógeno e ele se depositar na pele e a gente ter uma qualidade melhor dela. Não é um tratamento que a gente começa a fazer tanto a suplementação via oral quanto o bioestímulo com os produtos injetáveis e a gente nota uma pele lisa e firme de uma hora para outra. Ele é a longo prazo e ele não pode ser feito também de forma continuada. Nenhum estudo comprovou segurança da gente ficar suplementando para o resto da vida. Então, normalmente a gente usa os suplementos via oral por um período curto, de 4 meses, mais ou menos, enquanto se está fazendo os procedimentos. Depois se faz uma pausa e depois quando a gente faz a manutenção anual ou a cada 1 ano e meio, a gente volta a suplementar. É sempre bem importante consultar para ter certeza que não tem uma contraindicação e seguir tentando nessa luta diária para preservar uma qualidade de pele melhor. É isso aí. Bom, agora no quadro Espaço Saúde, nós vamos rever parte de uma entrevista que eu fiz antes da pandemia com a médica cirurgiã plástica Caroline Dalla Rosa, do Hospital Divina Providência. Falamos sobre lipoaspiração. Saiba quando realmente você deve investir nesse procedimento. Vamos ver. Qual é a indicação real? Porque não é para perder peso, ou é? Não é. O ideal é paciente que está no peso adequado e tem gordura localizada que não resolve com dieta, não resolveu com exercício. Então, o paciente ideal é aquele paciente que se cuida, tem uma alimentação correta, faz exercício regularmente e mesmo assim tem aquelas gordurinhas teimosas de sair. O culote, as mulheres sofrem muito com isso. O culote, o flanco, que a gente chama a bordinha de catupiry, então tudo isso a gente resolve com a lipoaspiração. Então essa é a indicação melhor, paciente no peso adequado. Então, se não cuidar, engorda de novo. E agora, então, vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais informações para quem planeja encarar uma rotina de treinos, mas tenta e não consegue. Agora é a hora, não perca! Saiba também o que há de melhor para você encher o prato. Já voltamos! Estamos de volta e agora a personal trainer Carol Martins fala sobre
como manter a rotina de atividades físicas. Eu não tenho tempo para treinar, quando eu começo logo paro, isso me desmotiva e eu não consigo emagrecer por isso. Isso é uma realidade e de fato acontece muito, é uma das coisas que eu mais escuto e o maior erro está no planejamento. Então a forma que você planeja vai determinar se você tem sucesso ou fracasso no seu objetivo. Eu vou passar aqui algumas dicas rápidas para a gente poder organizar isso e fazer com que você de fato tenha sucesso no seu emagrecimento. A dica número 1 é você olhar para a sua agenda. Então o planejamento ele só funciona se ele estiver dentro da sua rotina. Isso é individual. E sempre olhar no curto prazo, porque a gente tende a olhar no longo prazo. Então, se você pensar simplesmente na próxima semana, você já consegue colocar isso em prática. Essa dica da rotina, ela é muito importante, porque ela precisa estar de acordo com o que você consegue fazer para você sentir que você é capaz, que você tem sucesso no que você planeja. Dos 7 dias da semana, você não precisa fazer exercício físico todos os dias inicialmente. Você pode dispor de 5 dias, de 4 dias, de 3 dias na semana. São os dias que você se propõe, que você está disposta e que você realmente vai conseguir fazer. Isso é muito importante para você conseguir colocar em prática. Então, analise a sua agenda para a próxima semana. Quantos dias será que eu consigo fazer? E aí você já consegue planejar e já consegue colocar em prática. A dica número 2 é você observar qual é o melhor horário para você. E esse horário ele não precisa ser sempre igual, não precisa ser todos os dias às 6 da tarde, né? Ou todos os dias às 7 da manhã. Ele pode ser flexível e aí, por isso você precisa sempre olhar a sua agenda, né? Daquela semana e ver qual é o melhor horário que você encaixa naquele momento. Então, se você é uma pessoa que tem compromissos já no final do dia e que isso pode atrapalhar, talvez o melhor horário seja de manhã. E se você não tem o tempo de deslocamento, se isso é um problema para você, você pode trazer a atividade para dentro de casa. Então essa é uma grande opção que veio agora com toda a força. Você pode ter um profissional de educação física que te oriente, que faça uma atividade de acordo com o que você tem em casa. Tem programas para isso também. E esse exercício, ele não precisa durar 1 hora. Você pode fazer um exercício em 30 minutos. Isso otimiza o seu dia e garante com que você tenha sucesso nessa atividade. A dica número 3 é você ser flexível nessa agenda também. Então, se você planejou, por exemplo, fazer 3 vezes na semana, que é o que você consegue, então esses dias não precisam ser fixos. Você não precisa necessariamente, porque você planejou fazer segunda, quartas e sextas. Se algum dia, na quarta-feira, você não conseguiu, você pode colocar essa quarta-feira, esse terceiro dia, para um sábado ou para um domingo. Então, essa maneira você consegue flexibilizar e consegue, de fato, completar esses 3 dias que você planejou. O importante é você conseguir cumprir com a meta da sua semana. E a meta da semana, eu considero sempre o número de vezes que você planejou. Então, se você acha que tem condições de fazer 3 dias na semana, faça esses 3 dias acontecerem. A dica número 4 é sobre emagrecimento, mas também sobre alimentação saudável, né? Então, evitar com que você tenha alimentos em casa que estão fora da sua dieta, alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, faz com que você tenha menos chances de cometer excessos. E isso também transfere para toda a família. Então, se você não tiver esses alimentos que são ruins dentro de casa, a família toda vai se alimentar melhor. E a dica número 5 é colocar tudo isso em prática. Então, não espere ter motivação para fazer isso todos os dias. Tenha disciplina. Então, simplesmente levanta e vai. Simples assim, coloca um objetivo e faz acontecer. Agora não tem desculpa não, vamos malhar porque faz um bem danado para o corpo e para a cabeça também. E hoje nós vamos relembrar a entrevista que eu fiz com a nutricionista Maribel Melos, que esteve aqui no estúdio, acompanhada da filha Gabriela Melos, que é estudante de nutrição. O nosso encontro foi antes da pandemia e o nosso bate-papo foi muito especial. Confira aí. Aquela história que santo de casa não faz milagre, não é bem assim. Na casa de vocês não é assim. Na nossa casa foi diferente a história, né? Então, me conta essa história. Na verdade, quando a Gabriela nasceu, eu descobri que ela tinha uma alergia alimentar.
e com isso provocou... Eu já era nutricionista, tá? Já havia uma proposta de bons hábitos na minha casa. Mas com o nascimento dela e descobrindo que ela tinha uma alergia, eu precisei fazer uma mudança mais radical nos meus hábitos. E isso levantou em mim um cuidado maior ainda com a alimentação, né? E através desse conhecimento e dessa mudança, eu implantei várias técnicas diárias, várias mudanças mesmo, né? E que acho que trouxeram mais conhecimento. E eu tinha um cuidado de não fazer dos meus filhos uns filhos neuróticos, porque a gente sempre ouvia falar, filho de nutricionista é tudo neurótico, tudo com problema com comida. Então, assim, meus filhos comiam, eles tiveram acesso a fast food, a bolachinha recheada. Sim, porque tem a escolinha, eles não podem virar ET, né? Exatamente, exatamente. A primeira Como festa é que tu administrava, então, isso? A primeira tem a festa, Gabriela e o teu A primeira menino. festa de aniversário que a Gabriela foi, ela voltou para casa com um saco, assim, de docinhos. Ela nunca tinha comido açúcar em casa. Eu botei no lixo inteiro. E a Gabriela começou a chorar. E aí... nem viu. lembra. Ela tinha 2 anos de idade, nem lembra. Nem lembra. Mas, a partir daí, eu comecei a fazer essa mescla. Então, final de semana, podia comer num fast food, entendeu? Podia levar de vez em quando bolacha recheada, só não era todo dia. Então, tinha o lanche saudável. Eu me lembro uma vez ela comentou comigo assim, por que só eu tenho que levar fruta no colégio? Digo, porque... mas não é todo mundo que leva. Eu digo, mas tu não é, mas eu não sou, tu não é todo mundo, né? Então, tem essa mudança. E pra ti, quando assim, já maiorzinha, como é que era? Era diferente a tua alimentação? Como é que tu tratava? Eu senti um pouco de diferença, até eu pedia, né? Os itens que meus colegas levavam pro colégio, bolinho, de pacotinho, aí eu pedia para ela comprar para eu me sentir incluída. Até eu questionava, por que eu não posso comprar o lanche no bar, como todo mundo, né? Eu tenho que levar o meu. Aí, de vez em quando, eu podia comprar, mas, claro, tinha sempre uma libertação com certo limite, né? E isso faz toda a diferença no desenvolvimento. Bom, hoje ela é estudante de nutrição. Não sei até que ponto foi boa, né? Mas houve uma conduta. Outro papo. Foi uma mudança bem importante, né? Uma influência bem forte. Mas eu sempre tentei fazer uma mescla, sabe? Porque, aliás, isso é uma coisa que eu ensino até para os meus pacientes no consultório. Não faz uma coisa radical. Não dá para ser radical, mas não dá para ser também o outro lado. A gente precisa ter um cuidado. Eu acho que é importante para o papel dos pais, né? Ter bem claro que a responsabilidade do pai é oferecer saúde para o seu filho, é trabalhar com prevenção. E a gente sabe que uma nutrição saudável previne doenças e vai prevenir o futuro desse indivíduo. Então, é a responsabilidade do pai. Não vou estar, porque eu vou servir, mas ele gosta tanto de bolachinha. Gente, ele não compra bolachinha, quem compra é tu. E uma questão, acho que muito importante, é o exemplo. Porque não adianta pedir para a criança comer salada se os pais não comem salada. Ou então se tratam a salada como algo ruim também, né? Como se a obrigação fosse comer o brócolis e a recompensa é a sobremesa. Também não dá certo. Então isso é interessante nós falarmos, né? Como nesses primeiros anos de vida os pais podem agir assim, por exemplo, se fala hoje, não se dá suco para a criança nos primeiros anos. Por que não se faz isso mais? Pela questão do paladar, porque o suco é muito doce, ele tem uma concentração de frutose, que é a parte doce da fruta. E o paladar vai ficar com aquela memória doce. Então, quando a gente dá a fruta que tem fibra, que ela vai ter ela ameniza esse sabor doce, tu não vai estar criando esse paladar tão viciado em doce, para depois dizer assim. Toma um refrigerante e aí já engaja no refrigerante, né? Estudos mostram o seguinte, que a gente forma o paladar até os 5 anos de idade. E ficam memórias junto a esse paladar. Então, na hora que a criança está lá, bem faceira, brincando, ela recebe uma bolachinha, ela recebe uma sobremesa, ela recebe um suquinho. Todo mundo feliz e bolachinha. Na hora da comida, come a rúcula, come o brócolis, come o tomate. Que memória tu acha que tu vai ter? A boa ou a ruim em relação ao tomate, né? Então,
Isso, os estudos já mostraram, que fica um registro. Então, se até os 5 anos fica esse registro, é aí que a gente pode transformar e criar hábitos saudáveis. Por isso, o paladar, evitar suco e preferir dar fruta, né? Por isso, o ambiente é tão importante também, né? Os momentos da refeição ser, de fato, considerados e tranquilos e incentivados de uma forma natural. E até consumir a salada de forma lúdica, né? Pois é, eu sei que a Gabriela adora cozinhar e sempre está criando, é muito criativa. Tem pessoas que não são criativas na cozinha. Eu sou também, eu sou aquela que eu aprendi uma receita, faço aqui anos a mesma receita. Mas tem pessoas, vocês cozinham e estão sempre criando receitas. Vamos dar algumas ideias de substituição de alguns ingredientes. Por exemplo, nos doces, o que as crianças poderiam comer, o que os pais poderiam, porque daí também são as boas escolhas para a gente, para o adulto e para o seu filho. Eu lembro que o que eu fazia muito, que eu viciei, assim, a combinação é banana com pasta de amendoim. Banana amassadinha com pasta de amendoim, ou então a banana congelada, batida com outras frutas congeladas, ou até cacau, mel. Fica quase um sorvete, E aquele bombonzinho que tu faz com chocolate e banana. Ela é super criativa, ela faz umas receitas maravilhosas. Naquelas forminhas de silicone, derreter um chocolate, de preferência, assim, acima de 60% cacau. Derrete chocolate, põe nas forminhas, aí depois pode botar uma banana amassadinha, um pouquinho de pasta de amendoim e fecha de novo com o chocolate e põe na geladeira para ficar firmezinho. E a banana, o ideal é que ela fique aquela assim, quase preta, já bem madurinha. E aí ela fica bem docinha. Docinha. Quais são Essa é uma ótima estratégia de adoçar coisas, né? Adoçar com banana madura, adoçar com maçã, também é uma outra coisa que adoça bastante. Para evitar tanto açúcar nas receitas. Então, vai fazer uma receita de um bolo. Para que vai usar 2 xícaras de açúcar numa receita de bolo para uma criança? Tu já vai criar um paladar doce. O ideal é eliminar o açúcar. O ideal é eliminar e substituir por frutas. Isso é o ideal. Até os 2 anos, a recomendação é que não se ofereça mesmo açúcar para a criança. Então, o ideal é fazer, se for fazer um bolo, faz com banana amassada ou um purê de maçã para Qual é o problema exatamente? Porque o açúcar, quando ele é lá ao início, melado, mascavo, aí vem um demerara. E o demerara ainda a gente pode utilizar? É que o demerara, ele ainda conserva um pouquinho de vitaminas e alguns minerais, traços, tá? A grande vantagem do demerara é que ele adoça mais e não altera tanto o sabor e a cor quanto o mascavo. Se tu pegar o demerara e triturar, ele fica refinadinho. E tu vai usar uma quantidade menor, por ele adoçar mais. É uma vantagem, tá? Porque aquele açúcar refinado passa por quê? Por produtos Passa por branqueadores. Então, além de ser extremamente refinado, o que faz com que o nível de açúcar do sangue suba muito, além disso, ele passou por processo de refino e branqueamento. E o branqueamento é substância química. Então, para uma criança é uma judiaria, né? E quais são as outras orientações que vocês, assim, de substituição de ingredientes que não são saudáveis? Vamos falar de alguns, porque às vezes as pessoas usam e até acham que é do bem, que é do bem. O que diz que é do bem e não é do bem? Tempero pronto para comida. Isso jamais. Eu fiz uma massinha e dissolvi um caldinho. Com amor. Esses caldinhos, gente, por favor, não façam isso. Não usem para o pior inimigo de vocês caldinho pronto. Por quê? Temperinho pronto. Alto teor de sódio. E tem uma substância chamada glutamato monossódico, que é puro sódio, e ela amplia as papilas gustativas, alterando a capacidade da gente sentir sabor. Então imagina, se para nós aquilo é forte, imagina para uma criança. Então esse seria assim, o alimento número, que não é alimento, né? A substância química número 1 de tirar do nosso dia a dia. E aí a gente substitui com o quê? Tem maneiras de tornar os alimentos mais palatáveis e mais gostosos, né? Um bom refogado de azeite de oliva com cebola e alho ou alho poró, colocar temperos, né? Diversificar um pouco as ervas, não ficar só ali no sal e pimenta. Usar cúrcuma, usar orégano, manjericão. Tem um temperinho que a gente faz lá em casa que é assim, pode pegar hortelã, manjericão, sálvia, orégano, alecrim e bate tudo isso no liquidificador com um pouquinho de sal. Isso vira um temperinho para tudo e fica super saboroso. Bom, a gente volta a conversar sobre isso porque tem muito assunto pela frente. Verdade. Muito obrigada pela participação de vocês. E quem apresenta a receita de hoje
é a Gabriela Melos. Então, a gente segue com ela que nos mostra como preparar cookies deliciosos no estilo dela. A receita de hoje é com uma combinação que eu amo e acho super versátil: banana e pasta de amendoim. A gente vai fazer cookies que levam só 3 ingredientes, é super fácil de fazer em casa. Vamos para a receita então? Vocês vão precisar de 2 bananas, 1 xícara de aveia em flocos e 1/4 de xícara de pasta de amendoim. O primeiro passo é amassar as bananas. Aqui, quanto mais maduras as bananas estiverem, mais docinho vai ficar. Se elas não estiverem muito maduras, dá para botar um pouquinho de mel, ou uma colher de açúcar de coco, de açúcar mascavo, melado. Isso vai do paladar de cada um. Pra mim, ele já fica bem docinho só com a banana. Aqui a banana tá bem amassada. E agora, vamos colocar a aveia. Agora eu vou botar a pasta de amendoim. A pasta de amendoim pode ser substituída por pasta de qualquer oleaginosa, de castanha de caju, de amêndoas. Poderia até ser substituída por 2 colheres de sopa de óleo de coco, por exemplo. Ou até mesmo por mais uma banana amassada. Pode ser um cookie só de banana e aveia, por exemplo. Eu gosto de botar pasta de amendoim porque, além de um sabor muito especial, que eu adoro a combinação banana e pasta de amendoim, ela também acrescenta gorduras boas e um valor proteico legal. Então, torna o cookie mais nutritivo e traz mais saciedade. Vou colocar também uma pitadinha de canela. É opcional, mas eu acho que super combina com a banana. Quando já tiver tudo bem misturado, é só fazer bolinhas e levar para assar. Eu vou untar uma forma com um pouquinho de óleo de coco e moldar os meus cookies. Essa é uma receita muito legal de fazer com as crianças, então levar as crianças para a cozinha, né? Porque é super simples, elas podem se envolver, podem fazer as bolinhas, pode levar para assar, pode cada um fazer o seu sabor. Depois de mais ou menos 20 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus, os cookies estão prontos. Que delícia! Muito obrigada! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhem também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau!